Santana anunciou hoje que vai deixar o governo para se dedicar às reeleições de Lula à presidência e Eumano de Freitas ao governo do Ceará. Quem vai falar um pouco mais sobre essas articulações para a gente é Basília Rodrigues, que está de volta. O que você tem de informações para a gente, Basília? Camilo Santana, Lívia, é um daqueles ministros governadores, né, que tiveram grande atuação em seus estados, ele que governou o estado do Ceará, e vieram para Brasília para fazer valer, né, para colar no governo federal as melhores marcas. No caso de Camilo Santana, sempre foi a marca da educação, ele que vem de um estado dos mais bem avaliados nestes organismos, né, nesses levantamentos sobre educação. Só que passados os 4 anos, ele não conseguiu trazer de maneira intensa e nítida como é vista a educação no Ceará, ele não conseguiu reproduzir isso para a impressão que a população tem da educação no Brasil. E alguns problemas são apontados aí pelos seus aliados como entraves. A questão orçamentária desde o início, a questão ideológica também, essa mudança de comando do país, sai governo Bolsonaro, entra governo Lula e várias das pastas alegam que encontraram uma esplanada desmontada, né? E no sentido da educação, a mesma coisa se repetiu. Ele era muito chamado, Santana, a dar entrevistas, a aparecer mais com a pauta da educação, mas não foi bem isso que ficou mais nítido na sua gestão. Ele trabalhou muito para dentro, ele conversou com várias entidades, associações, os próprios funcionários da educação estiveram muito próximos do gabinete, das agendas de Camilo Santana, mas para fora, a marca da educação foi algo que não ficou tão cristalina na gestão de Camilo Santana à frente do Ministério da Educação. A determinada altura ali do campeonato, chegaram seus aliados a cogitá-lo como um plano C, D, uma possível alternativa para o Palácio do Planalto até a presidência da República, né? Sempre que consultados ali, integrantes do PT falam do Camilo Santana como um político que tem experiência de gestor, que sai do Ceará, vem para Brasília, conduz o Ministério da Educação, encontra certa interlocução com o Congresso Nacional, ainda que não tenha deixado grandes marcas. Mas não é nessa raia que o Camilo vai correr agora em 2026. Ele que afirmou nesta entrevista que vai para o período de desincompatibilização, deixar o Ministério para fazer campanha para o presidente Lula, claro, com foco lá no estado dele, no Nordeste, também para Eumano Freitas no estado do Ceará. A intenção é que Camilo venha como senador pelo estado do Ceará neste ano. Então, ele também vai ter um lugar nesta chapa que não é somente de ser um chamador de votos. Um dos grandes projetos da educação durante o governo Lula acabou dando certo com muito carimbo do Congresso. Claro que a gestão do Camilo Santana também está dentro disso, ajudou com a interlocução, com as pesquisas, mas a Frente Parlamentar da Educação é um dos grandes pais do chamado Pé de Meia, que é aquele projeto que paga um valor para o estudante quando ele encerra o segundo grau para conseguir se manter, né, financeiramente e estudando ao mesmo tempo, um momento de definição da vida de carreira deste jovem estudante. Então, eu estive até... A gente tem uma associação de jornalistas que cobrem educação no país, que se chama GEDUCA, e o Camilo Santana foi um dos grandes nomes em uma das edições do Congresso do GEDUCA, e ele destacou que o Pé de Meia era um programa, era uma política do governo Lula. E é um dos pontos mais populares da sua gestão, mas com estas muitas impressões digitais do Congresso Nacional de políticos como Tabata Amaral. Então, é um ministro que vai deixar esplanada, mas também sem deixar o gostinho de ter trazido a real experiência e desempenho que teve no estado de Ceará para a esfera nacional.
Agora, Yander, falando nessa movimentação nos ministérios, no Palácio do Planalto, a Basília trouxe a informação sobre o Camilo Santana, só que o Camilo é um de uma série de ministros que vão se ausentar, que vão sair para ajudar na reeleição do presidente Lula, ou então em palanques estaduais, que é o caso também do Camilo Santana, como a Basília está explicando para a gente lá no Ceará. A gente está falando de uma movimentação que deve acontecer em torno de 20, 22 ministérios. E aí, duas questões precisam ser muito bem delineadas. Obviamente que é importante para o governo esses nomes de relevância saírem do contexto de Brasília para atuarem nesses palanques nos estados. É importante para essas lideranças estaduais e para o próprio presidente Lula. Mas também é importante que quem vier no lugar desses ministros tenham condições de dar um mandamento satisfatório nesses ministérios, porque a gente está falando de um ano eleitoral em que as políticas precisam continuar acontecendo, tem de ter continuidade, porque qualquer problema vira um elemento para adversários políticos fazerem contra-campanha para o governo. Então, são duas frentes importantes. O governo está atento a isso? Lívia, o governo está sim atento a isso, está fazendo esse cálculo na hora da substituição dos ministros, porque são muitos, de fato, que vão sair para concorrer às eleições, tanto a senador como a deputado federal. A eleição para o Congresso está muito no foco do governo Lula, do Palácio do Planalto, então vai ter, de fato, essa debandada. Camilo Santana é apenas uma dessas figuras, mas a gente vai ter também a saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do qual a gente falava mais cedo aqui no Poder Expresso. Ele diz que não vai ser candidato, que vai ajudar a coordenar a campanha do presidente Lula, mas, de fato, o fato é que o presidente Lula e o PT ainda tentam convencer ele a ser candidato lá em São Paulo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deixará o cargo para concorrer às eleições. Não se sabe ainda se a deputada federal, como estava previsto, ou se a senadora, como tem sido aventado também nos últimos dias. Então, o núcleo duro do governo está saindo. Outros ministros, o Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, é uma ministros que vão debandar agora. A preferência, Lívia, do Palácio do Planalto, nesse momento, é para que integrantes dos próprios ministérios, algum dos secretários, assumam esse comando dos ministérios, o secretário executivo ou algum secretário que tenha ali a confiança do governo, justamente pelo que você falou do andamento das políticas públicas, dos projetos que estão colocados pelo governo. Há essa preocupação de colocar alguém que já está no ministério, que já conhece o dia a dia das pastas, para que não haja um problema de continuidade dos projetos tocados pelo governo. Agora, também há, Lívia, uma preocupação, já que a gente está em ano eleitoral, vai ter muita polêmica no Congresso, há uma preocupação de que os substitutos dos ministros também tenham habilidade política, um mínimo de habilidade política e consigam negociar com o Congresso os projetos que o governo quer aprovar nesse ano e que tem a ver com o pacote eleitoral, aqueles projetos populares que o governo quer usar como vitrine em outubro, ali na campanha eleitoral. Então, toda essa avaliação, tudo isso está sendo pesado. No caso do Ministério da Fazenda, por exemplo, a probabilidade, a maior possibilidade nesse momento é que o secretário executivo do Haddad, o Dário Durigan, assuma o lugar do ministro quando ele sair. Dário Durigan vem do mercado financeiro, ele é uma pessoa técnica ali no Ministério, mas ele também tem um traquejo político na avaliação dos principais auxiliares do presidente Lula. A interlocução dele com o Congresso é reconhecida, ele participou de algumas negociações dos projetos tocados pela equipe econômica no Congresso, então ele é visto como o sucessor natural do Haddad, justamente por combinar essas duas coisas. É alguém que já está no Ministério, tem o conhecimento do dia a dia, vai conseguir tocar os projetos que o Haddad vem tocando, é técnico, mas também tem traquejo político. Então, tudo isso somado vai gerar essa sucessão nos ministérios, Lívia.